Thiago? Calma, família, vou falar. É que eu tô aqui no pique Lloyd Augusto. Que pique é esse, Thiago? 22 na essência. Sentei aqui para gravar o vídeo e eu não consigo pensar em outra coisa a não ser o vídeo de pós-jogo. Imaginando aqui na minha loucura, tô aqui 20 minutos. Juro por Deus, parado aqui, não consigo pensar em outra coisa a não ser o vídeo de pós-jogo. E sei lá o que eu vou fazer, cara. Imaginando a classificação. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, cara. Vai, Vasco, faz isso por mim, Vasco. Faz pela gente. Ai, mas vamos lá, começar aqui esse vídeo. Dá pra dizer que hoje é um pré-jogo, né? Que a gente vai falar somente aqui sobre a partida. Eu quero trazer aqui algumas opiniões pra gente debater sobre esse confronto. O Lédio Carmona falou sobre o Nuno e o que o Nuno pode acrescentar e ajudar o Coutinho nessa partida. Um comentarista que eu gosto muito também, o Rodrigo Coutinho, da Sport TV, também falou sobre esse atleta, porque hoje a gente vai ter o Nuno, né, jogando aí contra o Flamengo. E tem um detalhe importante que eu quero debater aqui com vocês. Eu tava vendo um comentário do Fábio Luciano na ESPN. A gente sabe que o Fábio Luciano, né, ele torce para o Flamengo, ele torce para o Corinthians, né, clubes que ele jogou aqui no Brasil, mas ele fala, ele tem uma opinião, né, sobre o Felipe Coutinho muito interessante, e hoje, cara, eu espero uma partida de Felipe Coutinho, porque se o Felipe Coutinho jogar bola hoje, cara, a gente tem chance, porque é muito diferente. Coutinho é gênio, Coutinho é craque. Tá? Eu sei que vem aqui um ou outro, é mortinho, não dá, não sei o que, é aquilo. Pá, e aí eu nem fico assim contrariado, chateado, porque eu não sei, né? Se esse torcedor que comenta isso do Felipe Coutinho, ele já defendeu um Zé Gabriel da vida, um Neto Borges, um Henrique, um Ribamar, sei lá, entre outros. Aí vai pegar no pé do Felipe Coutinho. Mas, cara, o Felipe Coutinho tem que entregar hoje, porque se ele entregar hoje... Então chega aí, família vascaína, com aquela corrente positiva. Vem fazer esse pré-jogo aqui com o Thiagão. Vamos debater também a provável escalação do Flamengo e também do Vasco. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu tô com a mão suando, nada a ver, mano. Vasco! Família, seguindo aqui a nossa resenha, eu queria destacar essas opiniões aqui do Lédio e também do Rodrigo Coutinho, falando, né, sobre o Nuno. Jogou muito bem contra o Nova Iguaçu, foi um jogador importante, deu um passe ali bonito, né, pro Rayan fazer o primeiro gol e conseguiu contribuir demais, né, na melhora do time e também do nosso principal jogador, tecnicamente, né, falando, que é o Felipe Coutinho, porque até acho o Verratti, eu sei que eu tô debatendo muito aqui sobre o Verratti, mas eu ainda acho o Verratti o principal jogador do Vasco, né, porque, pela liderança, pela disposição e pelos gols, né, então, eu acho o principal jogador do Vasco, mas tecnicamente falando, claro que é o Felipe Coutinho. E contribuiu, né, participando, tabelando, sendo um jogador para o adversário se preocupar, né, colocando outros companheiros também, como o Paulinho, o Piton chegando no fundo. Então, você vai ajudando, né, o Felipe Coutinho a ter mais opções, a ter mais espaço. Então, foi muito importante essa partida aí do Nuno. Eu sei que muita gente está pontuando a questão do adversário, né, tanto para o Felipe Coutinho quanto para o Nuno. Foi o Nova Iguaçu. O Vasco fez o jogo ficar fácil ali, porque até eu estava pontuando e muita gente também, o Nova Iguaçu não é essa baba que foi o União Rondonópolis, mas o Vasco deixou o jogo fácil, fez o jogo ficar fácil, né, porque fez 3 gols ali no primeiro tempo, mas, poxa, não dá para comparar Nova Iguaçu com o Flamengo. Então a gente quer ver também como é que o Felipe Coutinho vai sair e também o Nuno Moreira, porque você entendendo o desenho do jogo é totalmente diferente. Contra o Nova Iguaçu, foi um Vasco com a bola. O Vasco com a bola. Por mais que ele teve momentos do jogo, né, que o Nova Iguaçu teve até mais posse, né, mas não conseguia, né, ali criar tantas jogadas. Então, o Vasco, quando pegava na bola, sempre, principalmente no primeiro tempo, sempre conseguia criar alguma boa alternativa ou triangulações e tudo mais. Hoje já é um jogo que você tem um adversário que tem muita qualidade técnica e acelera, né? Então vai depender muito do Nuno ajudar na recomposição, do próprio Rayan. Então, tendo esse desgaste, né, quando o Vasco tiver a bola, vai ter mais dificuldade também, até pela qualidade do adversário na marcação. São jogadores que têm muito recurso também, ali no meio-campo do Flamengo, a própria defesa também. Então a gente vai entender o nível do Nuno nessa partida e também, claro, do Felipe Coutinho, família vascaína. Mas eu tô realmente bem esperançoso, porque por mais que essa vitória foi contra o Nova Iguaçu, o Vasco já encarou times
fracos, limitados e não conseguiu performar dessa maneira. E eu bati nessa tecla o tempo inteiro aqui no canal. Chegando esse jogador e esse jogador contribuindo, vai melhorar para o Coutinho, para o Paulinho, para o Hugo Moura, para a defesa, para o Piton, para o Verratti e o Nuno Moreira nessa partida contra o Nova Iguaçu. Agregou, acrescentou e ajudou o coletivo do Vasco a ter a melhor atuação do ano no Vasco, mesmo pontuando, né, a qualidade técnica do Nova Iguaçu. E aí o Lédio Carmona falou o seguinte sobre o Nuno Moreira. Tá na tela, ó. Como o português é meia, o Carille toda hora fala isso, que ele não é ponta. Acho que ele vai ajudar o Coutinho a desafogar, dividir a responsabilidade. Acredita o comentarista Lédio Carmona. Até deixar o Coutinho mais largado, à vontade. Mas o Nova Iguaçu é teste. É quase um open bar para o Portuga. Ele e Coutinho se deu bem, mas acho que eles podem ser complementares, um ajudar o outro na criação. Resta saber se o Carille vai manter esse time faceiro para hoje, com o Paulinho e só com o Hugo Moura como volante, concluiu o Lédio. Eu vou pegar logo aqui também a do Rodrigo Coutinho, que é bem interessante. Ó. Um bom complemento para Rodrigo Coutinho, a expectativa é de que Nuno, atuando na esquerda, próximo de Coutinho, o Vasco consiga desenvolver mais jogadas para aquele setor. Vejo o Nuno com essas características. Boa capacidade de controle de bola, passes curtos, tem facilidade com isso. Não precisa de espaço para correr para se destacar. Talvez seja nesse sentido que o Carille o veja com características de meia. Até acho que está correto esse raciocínio, mas eu gosto dele da ponta para dentro. Não acho que ele tenha a característica de jogar fixamente por dentro. Não, de trabalhar de costas entre linhas adversárias. Não sei se essa é a melhor característica dele. Até gostaria de ver mais. Eu também sempre estou falando sobre isso aqui, né? É difícil, cara, jogar de meia. O melhor para ele é sair do lado esquerdo pelo fato de ser destro e ter o campo maior de ação com a perna direita para dentro. Acho que é um bom complemento ao Coutinho ou ao Payet. Enfim, com meia central. A tendência é que com a sequência de jogos o Vasco consiga ter uma capacidade boa de criação pelo lado que não seja somente as chegadas do Piton para cruzar. Dá para aumentar a gama de jogadas por aquele setor. Principalmente, concluiu aqui Rodrigo Coutinho. E assim, eu concordo plenamente aqui com as opiniões do Lédio, do Rodrigo Coutinho, e já dá pra gente debater dentro dessas opiniões aqui a forma de jogar. O que você prefere? O Vasco hoje com 3 volantes, como foi no primeiro tempo do primeiro jogo, ou o Vasco como entrou em campo contra o Nova Iguaçu. E assim, pegando aqui essa visão dos dois, cara, eu prefiro o Vasco com 3 atacantes, com o Nuno, com o Ryan, com o Verratti, Coutinho de meio armador e Hugo Moura e Paulinho jogando de volante. Por quê? Eu entendo que o Vasco fez um bom primeiro tempo, com muita pegada, com muita vontade, disposição. A gente pode até falar dando porrada, chegando junto. A gente pode destacar um jogador desse primeiro tempo que foi o Jair, até assim saindo da zona de conforto dele, porque o Jair é um cara de mais refino, de mais qualidade, e não nesse jogo chegando junto com muita vontade. Fez um excelente primeiro tempo. O Jair, então você vai sacar esse jogador e colocar mais um atacante, né? Você vai perder ali no setor de meio campo, na questão da marcação, mas vai ganhar em criatividade. E é isso que faltou nesse primeiro tempo. Por mais que o Vasco fez um bom jogo, de muita pegada, de muita vontade, quando tinha a bola, faltava, né? Era pouca coisa. Aí você depende, né, das jogadas de velocidade do Paulo Henrique ou o Piton de cruzar uma bola, porque tendo o Coutinho, Verratti e o Ryan, o Vasco não conseguiu ali associar. Teve uma boa jogada, né, que foi um excelente passe do Felipe Coutinho num contra-ataque. O Ryan, né, faz aquela boa puxada, arrancou a explosão, mas infelizmente o Léo Ortiz tirou a bola dentro do gol. Pouco. É pouco. Hoje a gente precisa ser mais criativo e tentar, claro, buscar esse equilíbrio defensivo. Então eu sou muito a favor do Vasco jogar com 3 atacantes. Nuno, Ryan, Verratti e Coutinho de meia armador. Gostaria da sua opinião. E aí é aquilo, né, cara? Eu fico assim na minha cabeça. A partida contra o Nova Iguaçu, excelente, principalmente o primeiro tempo. Depois do segundo tempo, não é que o Vasco caiu. O Vasco inspirou, vamos aqui administrar. Eu vejo dessa forma. Excelente primeiro tempo do Nuno, do Coutinho, e a galera tá jogando na conta do adversário. Só que em relação ao Nuno, família vascaína, beleza, tem o adversário, a fragilidade do Nova Iguaçu, mas com esse atleta a gente também precisa pontuar que tem a questão da adaptação. É um cara que tá chegando agora, calor do caramba, tá aqui no Rio de Janeiro. Então tem isso também, porque eu acho que o Nuno Moreira, por tudo que ele mostrou nesse jogo contra o Nova Iguaçu, e torço para isso, tem a condição de acrescentar muito mais, pegando essa confiança, né, adquirindo aí o ritmo de novo, parte física, entrosamento, acho que ele vai agregar muito mais. Então a gente torce que nesse jogo de hoje, dificílimo,
ele possa ajudar, e aí ajudando a gente tem certeza que o Felipe Coutinho também vai se sair muito bem. Família vascaína, a gente vai debater aqui sobre a provável escalação, mas só pra gente pontuar aqui essa questão do Felipe Coutinho, eu gostaria de trazer esse comentário aqui do Fábio Luciano. Olha o que ele falou sobre o menino Coutinho. E aí só uma observação que acho que incrementa o jogo. A atuação do Coutinho nessa última partida. Que a gente até falou aqui, né? Que a gente falou, pô, o Coutinho é muito grande para o tamanho que ele estava no Vasco. E ele estava vendo o programa. Ele assistiu o programa, o vascaíno pode ter ficado feliz com isso, porque ele foi, lógico, o adversário é outro, né? Enfim, mas ele foi o Coutinho que talvez o torcedor do Vasco espera. O cara interessado pelo jogo, decisivo, confiante. E aí trouxe uma pimenta pro clássico. Porque o torcedor do Vasco, ele criou, logicamente, uma sensação de que o Vasco pode fazer um bom jogo. E também mexe com o Flamengo, sabe? De não estar ganho, a gente vai ter que jogar, sabe? O Vasco eu vou dar duas informações tem o Verratti, tem o Coutinho, tem um time... Se o Vasco... Pois é. Assim, família, eu sei que eu sou suspeito para falar do Felipe Coutinho, porque eu sou muito fã do Felipe Coutinho. Não pelo que ele fez com a camisa do Vasco, não é isso, até porque não fez nada. Mas pela carreira dele. Eu não acompanhei ele na época de Inter de Milão, de Espanhol, mas quando ele chegou no Liverpool, principalmente naquele ano ali, né, do ataque, que chegou também o Luizito, o Sturridge e Felipe Coutinho, eu acompanhava todos os jogos. Eu acompanhei aquela temporada inteira que, infelizmente, né, o City acabou ganhando o campeonato na última rodada. E ali, cara, eu me apaixonei pelo Felipe Coutinho. O moleque fazia mágica, né, gols, assistências, jogava muita bola, jogou muita bola ali naquele ano com a camisa do Liverpool, entre outros anos também, tanto que, né, o Barcelona pagou o que pagou por ele. Então, assim, na minha cabeça, cara, eu sei que tem toda essa questão física, que ele não consegue, né, ter sequência nos últimos anos na carreira. Tem o time também que não contribui para o estilo de jogo do Felipe Coutinho, porque a gente tem que ter esse entendimento também. Por exemplo, eu acho o Felipe Coutinho mais jogador que o Lucas, do São Paulo, tecnicamente falando. Mas eu tenho certeza absoluta, pega esse Vasco sem os pontas, tá? Sem os pontos que estava jogando aí. Eu tenho certeza absoluta que o Lucas ia agregar, acrescentar muito mais que o Coutinho no Vasco. Por quê? Pelo perfil, pela característica, porque o Lucas tem mais condição física, arranque, explosão, dá tapa na frente. Ele renderia muito mais nesse Vasco. Então o Felipe Coutinho, ele tem muita técnica, o drible curto, né, driblar e bater pro gol. Então você precisa ter jogadores para associar com ele, jogadores para ajudar nesse sentido. E o Vasco, infelizmente, não tinha, né? Tá chegando agora o Nuno, o Lloyd, o Garré, e eu sempre tô batendo aqui nessa tecla. Felipe Coutinho vai entregar mais com esses jogadores ajudando e, claro, ele tendo essa melhora física. E nesse jogo contra o Nova Iguaçu, fiquei muito satisfeito, poxa, pelos gols, claro, os pênaltis, o golaço, mas, cara, tava pegando na bola e tentando arrancar, dar tapa na frente, tirar um, tirar dois, e isso mostra que ele tá evoluindo fisicamente. E aí fico aqui também na torcida para que ele possa, né, não se lesionar, não ficar fora aí dos jogos, de repente, beleza, vai poupar aqui um jogo ou outro, mas sempre em atividade, tanto nos jogos quanto nos treinamentos, que aí sim a gente vai ter o melhor do Felipe Coutinho. Então, eu, Thiago, penso dessa forma aí que o Fábio Luciano falou. Pro Vasco ter alguma chance hoje de passar para a decisão, Felipe Coutinho tem que fazer uma partida de Felipe Coutinho. Família, vamos debater aqui rapidamente o provável time do Vasco e também do Flamengo. Tá na tela para vocês o time do Flamengo. Rossi, Wesley, né, convocado a primeira vez, Léo Ortiz, Danilo, aqui todo mundo, né? Dá pra dizer que é seleção brasileira esse trio aqui, Wesley, Léo Ortiz e Danilo, né? E Ayrton Lucas, fechando a linha de 4, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, na frente, Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique. Aí tem algumas dúvidas aqui, né? Que é o Léo Pereira no lugar do Danilo, o Varela no lugar do Ayrton Lucas e o Dela Cruz no lugar do Luiz Araújo, que aí muda um pouco ali a forma de jogar, né? Se o Dela Cruz entrar, me parece que o Gerson joga um pouquinho mais à frente, e aí muda. O Gerson não é ponta, mas um cara que entrega outras características que o Luiz Araújo é aqui, atacar espaço, né? Muita velocidade. Em relação aqui ao lateral esquerdo, cara, a gente tem que até pontuar isso. Porque, assim, esse primeiro jogo da semifinal, pelo fato do Varela não conseguir, né, subir ali muito, não ter a perna esquerda para fazer cruzamentos, dar essa profundidade, sempre que ele chega, né, do meio campo para frente, ele vai puxar aqui para a direita, para associar com o meio. Tendo ali o Alexandro ou o Ayrton Lucas, o Vasco vai ter mais dificuldade nesse sentido, porque vai dar profundidade, vai chegar no fundo. E isso pode ser uma dificuldade que não teve no primeiro jogo, pelo fato do Varela ser o titular. Então o Vasco tem que observar isso aí também. E aí, família, fazer uma partida realmente assim acima da média,
todo mundo muito bem na leitura de jogo, nas movimentações, nas divididas. Tem que fazer uma partida realmente assim de um alto nível pra gente ganhar o jogo e também sair com a classificação. E aí eu quero dizer todo mundo ali, né? Paulinho se jogar, Hugo Moura, João Vitor, Freitas, PH, Piton, Léo Jardim tem que pegar também, operar milagres aí. Então é isso, família Vascaína, esse é o time, provável time do Flamengo. E a gente vai falar aqui do Vascão. Léo Jardim, PH, João Vitor e Lucas Freitas. Piton, fechando a linha de 4. Hugo Moura, tá aqui Cocão, Matheus Carvalho, perdão, ou Paulinho. E é isso, cara. É assim, na minha visão, o que justifica a saída do Paulinho, parte física. Parte física. Não aceito nenhum outro argumento. Parte física, porque correu muito no jogo contra o Nova Iguaçu e a gente sabe que é um cara que tá voltando ainda, né? Então só isso que eu vou entender. Fora isso, não dá. Paulinho tem que jogar. Eu não acho que, o Cocão tem mais pegada do que o Paulinho. Nem acho isso. Acho que o Paulinho também acrescenta nessa marcação, pela vontade que ele tem, pela disposição, pela condição física. Então eu gostaria de ver Hugo Moura e Paulinho na cabeça de área. Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Esse é o provável time do Vasco. E aí eu gosto, como eu já pontuei aqui com vocês, gosto dessa ideia, dessa forma de jogar, com 3 atacantes, com um time com uma ideia mais ofensiva, com um time mais qualificado na frente pra gente ser mais criativo. Sei que é muito difícil, né? Porque a gente não pode tomar gol pensando na classificação, mas é dessa forma aqui que eu vejo que o Vasco tem que entrar, família vascaína. E é aquela resenha que eu tô tendo aqui com vocês durante a semana, né? Entra em campo, cara, não pensa na classificação, Campeonato Carioca, não dá nem pra tomar um gelo, mas a gente tem que ganhar. Pô, ganhou de 2-1, 3-2, sei lá, a gente tem que ganhar, irmão. Hoje a gente tem que ganhar. 1-0, tem que ganhar. Tem que ganhar. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes tomando um gol, você vai, o time desmorona, né, psicológico, caraca, agora ficou mais distante a classificação, esquece, vamos ganhar o jogo. Depois, dependendo da partida, né, a gente pensa, sonha, mas hoje o Vasco tem que ganhar, cara. Hoje o Vasco tem que ganhar pra tirar essa urucubaca aí dos últimos confrontos. E aquilo, uma partida após a outra vai dando confiança. Os jogadores estão falando isso, né? Ganhamos dessa maneira do Nova Iguaçu, dá confiança. Ganha hoje, dá confiança pra sequência. Porque tá ganhando de um grande adversário. Nesse momento, o melhor futebol do país. Então você ganhando desse time, né, ajuda, dá moral. Eu penso dessa forma. Fui!